Nessa noite entregamos os nossos corações a Ti, em devoção, e Te adoramos. Santo, Santo, Pai bondoso, Santo, Santo, Deus poderoso, entregamos nossos corações a Ti, devoção, Pai bondoso, Te adoramos, Santo, Santo. Oh, aleluias! Como é bom cantar louvores ao Senhor. Quando nós louvamos ao Senhor, o nosso coração realmente se enche de alegria. Queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Como é bom retornarmos ao convívio de vocês. Estive aí uns dias ausentes, mas agora estamos retornando aí desses momentos. E somos gratos a Deus pelo privilégio de nós estarmos juntos mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Você é nosso convidado a estar adorando o nosso Deus, a louvar o nosso Deus, a de corpo e alma se entregar ao Senhor nesta noite. Nós somos muito gratos porque nesse dia nós celebramos o Dia dos Pais e podemos neste culto adorar o nosso Pai Celestial. Eu acredito que quando nós adoramos, a alegria é tão grande que fica fácil imaginar por que o salmista, no Salmo 95, o versículo 1, ele nos faz um convite: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Glórias ao nosso Deus. Você é convidado a então aclamar aquele que é a nossa fortaleza, aquele que é a nossa salvação, o nosso Pai Celestial. E somos gratos, singular, por esse privilégio de nós podermos estar juntos. Já estamos ensaiando, planejando o retorno do nosso culto presencial, seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde. E fiquem atentos aí, se você puder vir, não deixe de vir, venha, vamos estar juntos, usando máscaras, não importa, mas vamos nos reunir novamente, encher este santuário, com o distanciamento devido, é claro, mas com a presença dos santos do Senhor. Vamos orar neste momento. Olhe em sua casa também, esteja conosco agora, feche os seus olhos, vamos colocar as nossas vidas mais uma vez diante do altar de Deus. Paizinho querido, como é bom estar na Tua presença, como é bom cantar louvores ao Senhor, como é bom nos reunir como igreja, como servos do Senhor, para fazermos aquilo que o Senhor tem nos ordenado a fazer, ó Pai. Aclamarmos o Senhor, adorarmos o Senhor, bendizermos o Teu grande e excelso nome, anunciarmos a Tua palavra, ensinarmos as verdades do Senhor. Pai querido, isso é muito maravilhoso, e seja com cada vida que está agora
neste momento conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor enche as suas vidas de alegria, de paz, de satisfação, ó Deus, que este culto em que eles vão se colocar diante do Senhor, ou estão se prostrando diante do Senhor, seja, ó Pai querido, ao mesmo tempo, um momento em que as suas vidas se encham da presença do Teu Espírito Santo, Pai, e que assim, estes lares sejam abençoados e lares abençoadores também. Nós oramos por este grande privilégio que o Senhor tem nos dado de estarmos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe. O irmão Wellington vai estar conduzindo agora este momento. Irmão Wellington, chega aí, vamos chegar junto. Usa aqui o microfone e traga o álbum ali, ó, que está à disposição. Vamos juntos aqui fazer igual nas reportagens, né? Aproveita aqui, desinfecta o microfone, isso? Joga aqui, ó. Isso. Amém, glória a Deus. Amados, antes de darmos início então ao nosso louvor, nós queremos deixar alguns avisos, pequenos avisos, sobre os nossos dízimos e ofertas. Os irmãos já sabem, tem aqui embaixo do vídeo o número da nossa conta, e tem também o QR Code que vai te direcionar para o PicPay da igreja, onde você pode estar fazendo ali então o seu dízimo, né? Depositando o seu dízimo ali, ou também a sua oferta para missões. E é sempre bom, que a gente sempre pede que você identifique, né, o motivo da sua oferta, para que então o Ministério de Finanças possa dar o direcionamento correto. Amém? Também o Celeiro do Amor continua funcionando, irmãos. Então você pode fazer a sua doação para o Celeiro do Amor, também está aqui embaixo, né, a nossa identificação, para te ajudar a lembrar que você pode trazer essa oferta aqui, né, para o Celeiro do Amor, ou então dá um toque para a gente, também nós vamos disponibilizar alguém que possa ir buscar na sua casa, e te convidar também para toda quarta-feira, às 19h30, para a nossa sala de oração, tá? Tem aqui embaixo também a nossa identificação com o QR Code, e venha fazer companhia, venha se juntar a nós, venha nos fazer companhia nesse dia, um momento que nós dedicamos a orarmos uns pelos outros, pelas causas da nossa igreja, da nossa família similar, e também por todas as causas, né, que envolvem nosso país, envolvem o nosso estado, né, envolvem os fatos que estão acontecendo no mundo. Então, assim, todos precisam de oração, todos nós precisamos de oração, e todos estamos dispostos a orar juntos por tudo isso, amém? Então você é nosso convidado para toda quarta-feira às 19h30 e participar e colaborar com o Celeiro de Amor e não deixar de fazer a sua oferta, amém? Vamos adorar o Senhor, vamos louvar o nosso Deus, o Deus que é todo-poderoso, que nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, e que lhe deu o nome, que acima da terra, abaixo do céu, o nome sobre o qual todo joelho se dobra. Yeah.
também precisamos do nosso Pai Celestial, aquele que nos ama com amor incondicional. E nós declaramos neste momento que nós não podemos viver longe deste Pai, nós não podemos viver fora do alcance do seu amor. Por isso nós queremos pedir nesse momento que Ele venha quebrantar nosso coração e que Ele possa afastar de nós todo o mal, todas as transgressões, e tirar de nós todo o nosso pecado. E declaramos nesse momento: ó Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Preciso
Precisamos de Ti dia a dia, ó Pai, a cada momento, a cada instante em nossas vidas, Senhor, porque sem Ti, ó Pai, nada somos, sem Ti nada temos, ó Deus, e tudo que somos e tudo que temos é de Ti, ó Pai, pelo Seu amor misericordioso, Senhor. Por isso, ó Deus, nós declaramos nessa noite, ó Pai, que o Senhor continua, Deus, derramando as Suas bênçãos sobre as nossas vidas. Pai Santo, o Senhor continua, ó Pai, derramando o Teu amor incondicional sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, estar presente a cada momento, ó Pai, em cada instante das nossas necessidades. Senhor, o Senhor som dos nossos corações e conhece tudo aquilo que precisamos, ó Deus. Por isso nós te suplicamos essa noite, ó Pai. Fala aos nossos corações, ó Deus, através da Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações através daquilo que vai ser ministrado, ó Pai. Que o Senhor possa estar renovando, ó Deus, a cada dia, Senhor, a nossa fé, a nossa esperança em Ti. Ó Deus, nós precisamos de Ti, Senhor, nós dependemos de Ti, por isso entregamos, ó Deus, as nossas vidas em Suas mãos neste momento, te suplicando, ó Pai, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas, Senhor, e receba, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, como cheiro suado, ó Deus, do Seu trono de glória. Nós te oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Irmãos, antes de iniciarmos a nossa mensagem, nós temos hoje o privilégio de termos o grupo Elas conosco, participa, né, a Kelly, filha da irmã Gina, que é membro aqui da nossa igreja e também se sente parte aqui, né, irmão Osíris também, esse casal abençoado, irmã Kelly, sendo filha, sempre temos abençoado aqui, e o grupo que ela faz parte gravou, né, uma música, né, estão ainda em distanciamento, mas gravou e está nos presenteando com esse momento agora de adoração e louvor ao Senhor. Então, antes de nós iniciarmos nossa mensagem, vamos ouvir então essa música, né, esse louvor, e você é convidado a meditar na letra dessa música e adorar este Deus também. Vamos lá? Grupo Elas. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que
dos Pais hoje, e nós queremos trazer uma mensagem que fale ao coração dos pais. Mas são os princípios da palavra de Deus, então certamente vai falar ao coração de todos, pois ele tem a aplicabilidade em todos os corações, mães, filhos, porque são princípios da palavra do nosso Deus. E é por isso que eu quero orar neste momento. Feche seus olhos, olhe comigo. Paizinho querido, como é bom estar na tua presença. E neste momento estamos na total dependência do Senhor, como um filho pequeno, carente do seu pai, de guiá-lo. Agora nós estamos, ó Deus, diante do Senhor. Toma, Deus, as nossas vidas, nossos pensamentos, e assim, ó Deus, o nosso ser esteja inteiramente diante do Senhor para ouvir a tua voz. Use-nos, ó Deus, neste momento, para sermos apenas aqui um instrumento para manifestar a tua vontade ao coração de cada um. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que bom. Nós, nessa noite em que nós celebramos o Dia dos Pais, hoje já vão alguns almoços aí em família, abençoados. Foi, Gabriel? Não convidou para ir lá hoje, Mas hoje eu estava com a minha família, graças a Deus. Obrigado aí às minhas filhas que estiveram também comigo, presentearam no almoço. Como é bom nós podermos sentir este carinho dos filhos. E é bom quando os filhos olham para seus pais e aprendem deles, os seus ensinamentos. Então, filho, esteja muito atento aos ensinamentos de seus pais. Mas, nessa noite, em que nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, eu quero justamente convidar cada papai para que olhe para o Pai Celestial e aprenda com Ele como lidar com seus filhos. Aprenda com o Pai Celestial como nós devemos nos comportar diante dos nossos filhos. Quem sabe, aqui mais especificamente, falar do feedback do Pai Celestial. Como o Pai Celestial se relacionava na questão de fazer o seu feedback com os seus filhos. Essa palavra, de origem aí inglesa, que ficou muito comentada, muito falada no meio empresarial, nós temos aqui dizendo que feed significa alimentar, back significa, tem que estar relacionado com de volta. Então seria realimentar, alimentar de volta, ou seja, dar uma resposta a alguma ação ou atitude, algum comportamento de alguém. E Deus sempre fez isso, pegando o sentido então da palavra, que nada mais é do que dar uma resposta a uma ação, para que, nesse sentido, o Gabriel seja estimulado a continuar fazendo o que é correto ou a deixar de fazer algo que não foi muito agradável. Então, o feedback tem um objetivo que é reforçar o seu comportamento ou corrigir uma ação. E é muito importante isso, então. Dentro de feedback é importante que nós estejamos pensando na comunicação clara. Como isso é importante, Janaína? A comunicação clara. E como que Deus fazia isso, na sua palavra. Nós temos aqui a palavra de Deus, que é a comunicação de Deus para nós. Esta palavra, a Bíblia Sagrada, ela apenas não contém a palavra de Deus, mas nós cremos que ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, ela se torna o nosso livro, o nosso manual de regra, de fé e prática. Ela nos ensina como viver, em quem crer e como crer, mas também nos ensina como nos portarmos aqui neste mundo. Lembra disso, Gabriel? Nossos ensinamentos? Ela nos ensina que você, no seu dia a dia neste mundo, quer aprender a viver, se paute, se oriente pela palavra de Deus, busque nela.
2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Com que objetivo? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, pai, paute-se pela palavra de Deus, para que você seja apto e plenamente preparado para o relacionamento que você tem para com seu filho. Da mesma forma, o filho, irmão, também precisa se encaixar aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o filho de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É esta palavra o nosso manual que nós pautamos e estamos anunciando e nos baseando, nos fundamentando nessa noite para a nossa reflexão. E eu quero realmente que você esteja pensando nisso. O que essa Bíblia fala, o que ela nos ensina acerca do Pai Celestial. Eu costumava ouvir muito, enquanto adolescente, viu, Bruno? Eu ouvi muito assim que no Velho Testamento, eu costumo falar, não gosto nem de Velho Testamento, porque lá Deus é irado, né? Deus é fogo puro, consumidor, e destrói tudo. Mas não é muito bem assim que eu vejo. Lá no Velho Testamento, para mim, Deus já era pai, né? Se comportava como pai, agia com o seu povo como se fosse um verdadeiro pai, e é pai, porque ele é um pai eterno, faz parte da sua natureza. Ele não é pai, ou começou a ser pai apenas no Novo Testamento, com a vinda de Jesus Cristo. E Deus sempre fez isso. Deus sempre deixou muito claro como um pai precisa, vamos estar vendo aqui, né, para que haja um feedback adequado, a comunicação precisa ser clara, as regras precisam ser claras, estarem bem claras diante de todos. E quando a gente vai lá para o início, com Adão, quando Deus criou Adão, Ele chama a sua criação ali naquele momento e fala acerca do que ele poderia fazer e o que não poderia fazer no jardim. Lembra disso, Gabriel? Lembra o que Deus falou para Adão? Você pode comer só de uma árvore, o resto você vai ter que olhar e ficar babando com os frutos deliciosos, é isso? O contrário, né? Pois é, mas Deus deixou bem claro: Adão, chega aqui, Eva, cheguem aqui. Eu quero falar para vocês, instruir vocês. As regras são essas, né? Ali ele estava como pai tratando o seu filho. Está vendo? Tudo isso aqui eu preparei para vocês. Tudo isso. Vocês podem usufruir de tudo isso que eu fiz, tudo que há aqui nesse jardim. Comem de tudo, não tem problema. Mas está vendo? Essa árvore aqui, tá? Essa árvore aqui, vocês não podem comer do fruto dela. Por quê? Deixou bem claro: no dia em que dela vocês comerem, certamente vão morrer. Há alguma dúvida nisso? Será que tem algum mistério nisso? E essa palavra ficou bem clara para Adão e para Eva. E eles tiveram este momento então com Deus, e eles sabiam que se fizessem isso, contrário àquela regra, estariam desobedecendo ao Pai, a Deus. Mas eles assim fizeram, desobedeceram. Então vem Deus e deu o feedback para eles, né? Foi corrigir. O que foi que eu falei para vocês? Olha a importância do feedback. Deus chega e pergunta: qual foi a ordem que eu dei para vocês? Deus queria confirmar se a comunicação dele tinha sido bem clara. E eles repetiram: Senhor, eu podia comer de tudo que estava aqui, menos a árvore, mas nós comemos. E agora desobedecemos. Muito bem. Então, porque vocês comeram da árvore do fruto que eu falei que não era para comer, então agora eu vou,
aquilo que eu falei que ia acontecer, vai acontecer. Então, a morte instaurou-se neste mundo. E muito mais do que morte física, eu creio, foi a morte espiritual, que é o distanciamento de Deus. É o pecado original que entrou então no mundo. Mas Deus deixou bem claro. As regras eram claras. Deus sempre fez isso com o seu povo também, né? Com os seus servos, com o povo que Ele escolheu. Não sei se vocês já repararam, eu quero convidar vocês, né? Se você ainda não leu, leia Êxodo capítulo 20 e leia Deuteronômio capítulo 5. Sabe o que está lá, João? Sabe o que está lá? A repetição dos mandamentos. Em Êxodo capítulo 20, Deus deu os 10 mandamentos ao povo. Foi pela primeira vez. Moisés chegou, instruiu o povo e falou para eles dos 10 mandamentos e trouxe as tábuas. Mas se você for lá para Deuteronômio capítulo 5, tem a repetição dos 10 mandamentos. Por que era isso? Deus sempre quis deixar a comunicação clara. As regras precisavam estar claras para o povo. A comunicação muito, mas muito transparente. Quando o povo entrou, o povo ia entrar na terra de Canaã, Deuteronômio 5,33 diz assim: andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem, e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Qual era a regra? Se vocês me obedecerem, se vocês fizerem aquilo que eu estou falando, se vocês entrarem naquela terra e não se contaminarem com aquele povo, com aquilo que eles fazem, que são de errado, porque eles não me conhecem, se vocês fizerem isso, vão morrer. Se vocês obedecerem, vocês terão vida longa naquela terra. Vocês vão tomar posse, vão conseguir, vão conquistar. Era a palavra. Deus sempre deixou alguma dúvida, quando Deus fala assim: eis que eu coloco diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Se vocês me obedecerem, viverão. Se vocês me desobedecerem, morrerão. E pergunta: o povo sabia o que era isso? Estava bem claro, e essa palavra é ainda hoje para os nossos dias. Mas a comunicação de Deus sempre foi muito clara. Amós 5,14 diz assim: busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. É interessante. Todos queriam a presença do Pai, queriam a presença de Deus, o Senhor dos exércitos. Eles afirmavam, mas Deus fez uma observação, uma regra. Veja só, a comunicação não ser clara. Para que isso aconteça conforme vocês afirmam, é preciso que vocês busquem o bem. Deuteronômio 16:20, ainda nós encontramos assim: sigam única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Entende? É a comunicação. E Deus, então, quando vai dar um feedback para o povo, ainda no Velho Testamento, Ele sempre fazia menção clara àquilo que Ele tinha falado e aquilo que o povo fez de errado, e no final ainda falava: mas há uma solução, vocês vão receber, mas se vocês voltarem para mim, me buscarem de todo o coração, eu vou voltar e vou sarar a terra de vocês, vou curar as suas feridas, vou lhes trazer vida novamente. Crônicas 7,14, vocês devem estar lembrando daquilo que o Senhor Deus falou. São as regras que Deus colocou, uma comunicação clara, transparente, para que o povo pudesse se assegurar, e quando Deus chamasse para conversar, para dar o retorno daquilo que das suas ações, eles saberiam muito bem. Mas como pai, Ele sempre fez isso. Então, desde já, você, papai, esteja se assegurando de que a sua comunicação foi clara, sempre clara para com seu filho.
Verifique se ele realmente entendeu aquilo que você está explicando para ele, aquilo que você está ensinando para ele naquele momento. Quando nós estudamos um pouquinho sobre feedback, nós vemos que uma forma, os estudiosos aí, os escritores, falam que de uma forma que você pode se assegurar disso, com a sua empresa, o seu empregado, e aqui com o pai, com o seu filho, é perguntar para ele, pedir para ele repetir aquilo que você falou. O que foi que eu falei? Qual é a regra que eu coloquei aqui agora? Então ele vai repetir, e aí repetindo, está gravando e falando. Se ele não falar, ou não se expressar da forma como você tinha ensinado, você percebeu, então repete mais uma vez aquilo que as regras, a comunicação. É interessante que no último domingo de julho, quando o irmão Vinícius falou, ele pregou, ele nos ensinou acerca da importância da comunicação entre família, entre uns com os outros. Ele destacou bastante isso. Então é muito interessante, porque já estava fazendo um link para cá, a importância dessa comunicação ser clara. Nós temos muitas dificuldades com isso. Precisamos aprender, às vezes, a ouvir e a compreender verdadeiramente aquilo que os nossos pais estão nos ensinando. Então, filhos, prestem atenção. É muito difícil essa comunicação. A comunicação precisa ser transparente, nós precisamos estar atentos a ouvi-las. Então, como pai, agora neste momento, ouvindo a palavra de Deus, e seja se certificando daquilo que Deus quer também para a sua vida. Eu mesmo falo que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de compreender, ou de nossa mente, como ser humano, como um humano que nós somos, é difícil. Às vezes nós esquecemos algumas coisas, e às vezes nós pensamos mais. Às vezes você está falando aqui, e quando você falou uma palavra, eu peguei aquela palavra, o meu pensamento já desviou e começa a pensar sobre aquilo, mas você está continuando a falar comigo, está falando, mas o meu pensamento já foi responder. Peraí, ele falou isso, então, eu vou pensar isso aqui. Quando você volta para a conversa, já se passou um tempo, já foram ali muitas palavras lançadas e que talvez a sua mente não conseguiu captar. Então é preciso estarmos muito atentos, muito atentos. Nós somos seres humanos. Lá em casa, minha esposa sempre fala, espero terminar de falar primeiro, para depois falar. Por quê? Porque chegou na metade, já falei assim, já sei tudo que você vai dizer, eu já compreendi, pode deixar que eu já... Não é. Ouça tudo com clareza, para que a comunicação seja bem clara, e então depois haja uma resposta. Já aconteceu isso com minha filha também, ou com minhas filhas. Eu às vezes já penso assim, olha, já sei o que você vai falar, mas não é. Talvez está contando um caso e depois pode ser que a conclusão do que ela vai falar seja completamente diferente de como iniciou. E nós já achamos que sabemos tudo. É preciso que a comunicação esteja sendo bastante clara, para que haja, então, um feedback adequado, positivo, conforme Deus deseja. Então isso é muito importante. Aprenda a ouvir, e especialmente ouvir a palavra de Deus. Uma das melhores formas, então, como nós falamos, sempre se certifique. Você entendeu? Repita para mim. Vamos ver se essa comunicação está bem clara mesmo. Você entendeu aquilo que estava no meu coração, porque de repente eu não consegui passar aquilo que eu quero de você. Então faça isso. Mas, meus queridos, eu quero, diante de tudo que Deus já fez, eu pensei muito bem e refleti um pouquinho no relacionamento de Deus Pai e Deus Filho, Jesus. Este relacionamento, como foi a ligação, como que Jesus Cristo se relacionava com Deus e Deus com Jesus naquele momento, para nós como pais estarmos aprendendo a dar bons feedbacks para os nossos filhos. Eu quero dizer para você que antes de fazer, porque com Jesus Cristo, ele em Hebreus, o autor de Hebreus, lá no capítulo 1, iniciando o seu livro, ele vai dizer o seguinte, veja só, Deus
já falou conosco de diversas formas, de diversas maneiras, usando muitas pessoas, os profetas lá no passado, mas hoje Ele nos fala por meio do seu Filho. Deus quis tornar a comunicação tão clara, mas tão clara que Ele falou o seguinte: olha, eu não vou usar intermediários não vou usar. Então Ele pegou o seu Filho, que é um com Ele, e o próprio Deus, porque Jesus também é Deus, Ele se tornou carne e veio pessoalmente nos ensinar, veio pessoalmente caminhar entre os homens, para ensinar e falar o seguinte: se vocês não estavam compreendendo corretamente, eu vou lá pessoalmente para ensinar vocês, para que a comunicação, para que não hajam ruídos na comunicação. Não é porque os profetas tinham lá suas maneiras de pensar, muito embora fossem orientados, inspirados pelo Espírito Santo, mas para que não haja qualquer dúvida, eu vou me tornar homem e estarei entre vocês. E assim então Deus veio, Jesus Cristo veio, se tornou homem. Então Hebreus fala que neste tempo, nestes dias, Ele nos fala por meio do Filho, que é Jesus. Aí eu falei assim, mas tem alguma relação? Eu fiquei pensando assim, Brunão, em Isaías capítulo 9, versículo 6, quando anuncia Jesus, quando o profeta faz a sua profecia messiânica acerca de Jesus, ele fala assim: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e fala, e o seu nome será. Você lembra de todos os nomes? Vamos ver. E ele fala assim, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, glória, Pai eterno, príncipe da paz. Estava então em Jesus aquilo que eu estou afirmando, o Deus Pai envia o seu Filho para nos ensinar este relacionamento que nós devemos ter, como nos relacionar de tal forma que isso agrade a Deus. Então, como podemos dar o melhor feedback possível aos nossos filhos, ou aqueles que estão ao nosso redor, olhando então para Deus Pai. Lembra que eu falei que Jesus Cristo, Ele se tornou homem? Ele foi carne como eu, como você. Ele sentia dor, Ele sentia tristeza, Ele sentia fome também, Ele sentia sede. Jesus, Ele sentia angústia, mas Jesus sentiu. Diz a palavra de Deus que o coração dele uma vez ficou tremendamente angustiado, tão angustiado que ele chegou a suar sangue, gotas de sangue. Não é fácil. Ele foi um homem, ele sofreu como eu e você, sabia, irmão? Desse jeito, 100% homem, carne como nós, 100%. Então, esse Jesus Cristo que veio a este mundo, a primeira coisa que nós temos que dizer que ele tinha consciência daquilo que Deus tinha deixado para ele como missão. Ele sabia muito bem, como filho, qual era a missão de Deus para a sua vida, do Pai para a sua vida, Gabriel, entendeu? A comunicação de Deus foi clara para ele, do Pai para o Filho, a comunicação muito clara. Em João 10, versículo 10, Jesus diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Esta era a sua missão neste mundo, salvar o que se havia perdido, conforme Lucas 19, versículo 10. E Jesus Cristo declarou isso como filho do Pai. Como filho ele disse: eu vim buscar e salvar o que se tinha perdido. Isso é consciência da comunicação clara que o Pai tinha feito com ele e daquilo que ele estava fazendo aqui neste mundo. Ainda em João capítulo 4, versículo 34, o Filho Jesus, o Deus Filho Jesus, ele diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ele tinha
plena consciência. A comunicação do Pai com ele foi clara e ele tinha certeza daquilo que ele precisava fazer aqui neste mundo. Por isso ele não se prendeu em nada daquilo que pudesse atrapalhá-lo, mas ele se firmou unicamente na missão que ele tinha aqui. Isso é comunicação clara. Pai, sempre se certifique com seu filho, se você está sendo claro, se os ensinos estão sendo claros, porque se ele conseguiu captar os seus ensinos, sabe por quê? Ele pode até se desviar, ele pode até desobedecer aquilo que você ensinou, mas você precisa entender, primeiro certificar, tirar esse peso de sobre os seus ombros, de que você não comunicou. Talvez hoje, Pai, você esteja sofrendo um pouquinho por causa disso, mas olhe para Deus, ainda há solução, se você ensinou corretamente ou se você não ensinou corretamente. Nós vamos ver que há uma esperança no nosso Pai Celestial. Mas se certifique hoje, aproveite a oportunidade para corrigir enquanto há tempo a sua comunicação com o seu filho. Ensine-o corretamente. Tudo aquilo que você deseja, paulte-se na palavra de Deus e ensine ela aos seus filhos. Muito bem, consciente dessa missão então, mesmo sendo assim, com a comunicação bastante clara, como que o Pai se relacionou com Jesus? Gente, eu fiquei assim, coisa que muito me encantou, quando eu estava lendo a palavra e refletindo então na comunicação de Deus, do Pai com o Filho. Jesus Cristo tinha consciência da sua missão, ele sabia que nada iria atrapalhar, mas no início da sua missão, eu quero que você entenda, lá em Mateus 3, versículo 17, Jesus Cristo estava iniciando o seu ministério, ele iria agora começar o seu ministério terreno, realmente naquilo que o Pai queria para a sua vida. Ele tinha, mas ele também não é Deus, ele era Deus, mas ele era 100% homem como eu e você. O Pai Celestial, sabendo disso, olhou para o seu filho e fez questão de falar uma coisa. Ele iniciou o seu ministério fazendo o quê? Indo a João, sendo batizado, e quando ele então entra no Rio Jordão, e quando ele então é mergulhado nas águas por João, eu vou contar um pouquinho a história aqui, porque eu não vou narrar todos os fatos, mas quando ele termina de ser batizado, e ele é levantado das águas, ele está lá, acontece uma coisa que é fantástica, acontece uma coisa fantástica. João 3,17 diz que ouviu-se, uma voz dos céus, veio uma voz dos céus que dizia, primeiro viu o Espírito Santo vindo como uma pomba, descendo sobre ele, sobre Jesus, e uma voz dos céus. Essa voz dos céus era a voz do Pai, era a voz de Deus Pai, do Pai Celestial, que olhou para o seu filho naquele momento exato, que ele iniciava a missão que tinha vindo cumprir, e ele diz assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho satisfação. Ele vê o seu filho e elogia o seu filho, porque ele estava dando um passo importante para cumprir a missão que ele tinha aqui na terra. Meus queridos, observe este exemplo de Deus Pai. Quando você vê o seu filho desde o princípio, iniciando, coloque esse feedback positivo, reafirme aquilo nele, aquilo que você quer que ele consiga, que ele prossiga fazendo. Confesse, dizendo palavras abençoadas: meu filho amado, você me traz alegria, porque ele estava fazendo uma coisa certa. Isso é o maior exemplo, feedback positivo que Deus estava dando a Jesus. Não é assim que você faz talvez com o seu filho, talvez nem perceba? Por que o filho vai lá, você faz festa, não é? Feedback positivo, você quer que ele repita. Quando o seu filho começa a falar uma palavra, já notou isso? Quando começa a falar uma palavra, papai, isso, papai, eu falo papá só papá ainda, mas é papai, aí você reforça, vai, você vai conseguir, água, isso, água, então você começa
animar o seu filho para que ele prossiga, porque você quer vê-lo, né, completando as palavras, você quer vê-lo desenvolvendo a dicção, você quer vê-lo sempre melhorando. Isso vai incentivando, né? Quando é para andar, já viu? Vai reforçando isso. Nós às vezes fazemos isso, às vezes paramos num determinado tempo. Quando começa a andar, bate palma, filho, foi uma festa, tá? Primeiro passinho, 2 passinhos, vai mais um pouquinho, segura, mas vai incentivando o filho. Deus fez isso com Jesus. É preciso sempre fazer isso, não só quando é criança, né? Reforçando, né? Feedbacks, é assim que nós fazemos, reforçando. O melhor feedback que nós podemos dar, este realmente positivo, né? É quando nós reafirmamos aquilo que há de positivo na pessoa, aquilo que há de melhor no seu filho. Pai, olhe para isso, reforce isso, elogie isso, glorifique a Deus por isso, bata palmas, celebre com o seu filho cada vitória, cada momento legal que ele teve e que você quer vê-lo prosseguindo, né? Cada nota na escola, né? Cada ano que se passou, né? Venceu, né, na escola, celebre com ele, porque você quer vê-lo continuar estudando, até chegar na faculdade e até chegar ao final. Celebre isso. No início do ministério de Jesus, o pai do filho, né, o pai disse: eu tenho prazer em você, meu filho, porque você agora está cumprindo, né, foi batizado, está iniciando o seu ministério. Glória, glórias a Deus, que nos ensina assim. Esse é o melhor feedback que nós podemos dar, positivo. Mas é interessante, nós vemos isso, né? Sabia que não parou por aí, não? Quando Jesus Cristo estava lá, mais ou menos no meio do seu ministério, da sua vida terrena aqui, estava no meio da sua vida, conta o episódio do Monte da Transfiguração. Já ouviram falar? A transfiguração de Jesus? Ele subiu ao monte para orar com 3 dos seus discípulos. E quando ele estava lá no monte orando, o seu corpo se transfigurou, né, brilhou maravilhosamente. Aquilo, né, encantou os olhos dos seus discípulos que estavam ali. E diz a palavra de Deus que naquele momento veio então Moisés e Elias e começou a conversar com ele. Mateus 17,5 diz assim: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Sabe o que ele estava dizendo neste momento ali? Por que ele estava dizendo isso? No início do ministério, o livro de Lucas vai narrar um pouquinho, vai dizer qual foi a conversa que Moisés e Elias tiveram com Jesus naquele momento, com o filho. Eles conversavam acerca da morte de Jesus. No meio do ministério, veio cumprir. Jesus sabia que o seu ministério iria se encerrar com a sua plena dor, com a dor maior de ser crucificado numa cruz, de levar sobre ele o pecado de todos nós, as nossas iniquidades, todas seriam lançadas sobre ele naquele momento. E ele podia sentir isso. Era a pior dor que um ser humano poderia sentir, e talvez nós nunca, como seres humanos, vamos conseguir sentir a dor que Jesus Cristo sentiu, por pior que seja. Mas naquele momento em que o filho estava ali, ele precisava de uma palavra de ânimo, como ser humano, era carne também. E naquele momento do meio do ministério de Jesus Cristo ali, já pensando na morte dele, conversando sobre isso, né, os seus discípulos até falaram o seguinte: olha, vamos ficar aqui, Senhor, é bom ficarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, vamos fazer deste lugar a nossa morada eterna. Mas não era isso. Jesus Cristo precisava continuar a sua caminhada, a sua missão. E nessa caminhada, na sua missão, o Pai olha para ele e fala: filho, eu te amo. E ele fala para todos ali, então, ouvirem a mesma voz.
Mas Jesus, o único que precisava de ouvir era o filho. O filho precisava sentir que o pai estava com ele, que o pai apoiava ele, que o pai estava junto dele naquele momento. Precisava sentir. Então Jesus, aquela voz dos céus diz: este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer, nele eu me alegro, nele eu me regozijo. E aí dá uma ordem para aqueles que estão a ele ouvir, a ele obedeçam, porque ele sabe, está cumprindo a minha vontade. Pai, esse é o feedback positivo. Reafirmar sempre aquilo que você quer que seu filho continue fazendo. Eles falam que há um feedback que é corretivo, né, que nós podemos assim dizer, que manda assim sempre fazer como se fosse um sanduíche. Elogia o seu filho, diga ali para ele aquilo que de bom que ele já fez, né, o bom filho que ele é, o exemplo que ele sempre foi. E se ele agiu de forma errada, quer ver um exemplo? De repente o seu filho mentiu, você vai chegar para ele e vai dizer: meu filho, você é um filho tão bom, sempre fala a verdade, isso alegra o meu coração, eu louvo a Deus por causa da sua vida. Mas essa sua ação agora, este seu comportamento agora não foi legal. Lembra o que você fez? Você disse que fez isso, mas você não fez. Isso é mentira. Então, lembre-se do seu compromisso com a verdade. Prossiga nela. Não faça isso novamente. Vamos prosseguir? Então, sério, eu sei que você pode conseguir. Eu sei que você vence isso. Então você reafirma sempre positivamente, dá uma palavra positiva aí para seu filho, dizendo que ele pode vencer. Meus queridos, Deus é o nosso maior exemplo, porque Ele é o Pai de todos nós. Eu fiquei imaginando um pouquinho, né? Parece uma certa mistura, como é que em Cristo Jesus, né? Em Jesus ele seria chamado Pai Eterno. Sabe por quê? Porque ele, como filho, ele iria refletir a imagem do Pai aos homens. Como filho, ele iria refletir a imagem do Pai aos homens e fazer exatamente o que o Pai havia determinado para ele. Pense nisso. O pior feedback que alguém pode dar para alguém é ignorar. Então não faça isso. Não ignore o seu filho nunca. A palavra de Deus nos ensina corretamente. É sempre reforçar aquilo que é positivo. Aquilo que é negativo vai deixando para trás. Reforce, sempre. Reforce. Deus sempre falou isso, sempre mostrou dessa forma. E ontem eu assisti um filme que mostrava isso. É uma policial foi se vingar, né, entre aspas, de um assassino da sua filha. E é interessante que o que ela faz? Ela o aprisiona numa cela, num lugar distante, numa casa que ela tinha, afastada num campo. E anos ela vai lá e coloca apenas a comida para ele. E foram passando anos e anos. Quando chega uma pessoa lá, outro amigo daquela policial, e ele chega lá, aquele prisioneiro ali, ele não clama a liberdade. É interessante, a primeira coisa que ele falou naquele filme foi: fala com ela para conversar comigo. Entende? Porque ela ignorava ele, fazia de conta como se ele ali não existisse. Então, pai, nunca faça isso com o seu filho. Nunca faça isso com o seu filho. Deus, Pai, não age assim comigo nem com você, e nós precisamos refletir a imagem dele. Não ignore, não viva com seu filho dentro de casa como se ele não existisse. Olhe sempre para ele, dê importância para ele, observe o que ele está fazendo, reforce sempre aquilo que você quer que ele prossiga fazendo, especialmente com a instrução da palavra de Deus. O Santo Louvor pode me ajudar aqui um pouquinho. Nós cantamos uma canção aqui
que fala sobre Deus Pai, e que fala: Pai, eu me venho diante de Ti. Então, papai querido, você que está nos ouvindo nessa noite, ou você que é mãe, que é filho, não importa, se você tem sentido na sua vida que não está seguindo esta palavra, que você não está obedecendo a voz de Deus, pense nessa letra dessa música, que ele fala que olha para o Pai e pede ao Pai que o ajude, se prostra diante do Pai, diz: Pai, eu venho a Ti. Reconhece seus erros. Se você errou, agora é hora de você, como um menino, como um filho, clamar ao Pai. Nunca desista disso, sempre haverá uma chance. O Pai Celestial nos dá uma oportunidade de sempre nos voltarmos para Ele, sempre nos dá uma oportunidade de voltarmos para Ele. E é olhando para esse Deus como Pai, que nós podemos voltar. A última canção que vocês já cantaram aqui, né? Preciso de Ti. Que você neste momento possa estar clamando ao Senhor, que precisa dEle. Se você acha que neste momento não está conseguindo uma boa educação, precisa de Deus. Dependa de Deus na educação dos seus filhos. Filhos, dependam de Deus para se portar aqui. E você, como estiver neste momento, não importa o que tenha feito errado, Deus está chamando você nesta noite para você se render diante dEle e continuar clamando diante dEle. E enquanto você não tiver uma resposta clara diante dEle, não saia da presença dEle. Pois Jesus Cristo, como Filho, mesmo sendo o Filho de Deus, Ele subiu no monte para orar. Sabe o que é isso? Para reafirmar, para ouvir do Pai o que Ele queria que Ele fizesse, embora Ele já soubesse. Mas Ele conversava com o Pai diariamente para reafirmar no seu coração aquilo que Ele precisa. Deus quer salvar você. Foi para isso que Ele veio, para ser seu Pai, e quer chamá-lo de filho. Renda-se diante dEle. Pai, a solução para a sua vida. Não se entregue neste momento. Se você já errou com o seu filho no passado, clame pela misericórdia do Pai Celestial, pois Ele muda todas as nossas situações. Se nós fizermos isso aqui, nos voltarmos para Ele. E eu quero convidar você a fazer isso neste momento. Medite na letra dessa música. Volte-se para Ele agora. Clame ao Senhor de todo o coração. Preciso de Ti. Amém, Senhor. É assim que nós queremos neste momento. Ouça o nosso coração. Faça dessa música oração na sua vida neste momento. Preciso de Ti. Como a voz
de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Eu só quero ver o amor, mas não há meu respiro, preciso de ti. Esconde de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas não há teu respiro, preciso de ti. Você fez esse cântico com a sua oração? Confirme isso agora, vamos confirmar isso diante do Senhor. Oh, Pai querido, nosso Pai de amor, Paizinho querido, como é bom, ó Deus, estarmos diante do Senhor e confiar na Tua misericórdia, na Tua graça neste momento. Ó Pai, nós declaramos que precisamos de Ti, carecemos do Senhor. Ensina-nos a viver aqui neste mundo de uma forma que agrade a Deus, que a nossa vida reflita a Tua imagem, Senhor, reflita a Tua luz. Pai, que Tu nos perdoa agora, enquanto pais, pelas vezes que falhamos, ó Deus, com os nossos filhos, na educação deles, no ensino deles, ó Pai. Nós nos colocamos agora diante do Senhor, Pai, pedindo este perdão, ó Deus, pelas vezes que deixamos de pedir ao Senhor para nos ensinar a nos relacionar aqui, ó Deus, com os nossos filhos. Ó Pai querido, mas a partir deste momento queremos pautar a nossa vida, toda ela, que as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos reflitam exatamente o Teu querer para nós, ó Deus. Que ao relacionarmos, ó Deus, com os nossos filhos, sejamos os instrumentos do Senhor para manifestar toda a verdade da Tua palavra. Que nós sejamos exemplos, ó Pai. Quantas vezes os filhos olharam para nós e não viram em nós o exemplo do Pai Celestial que deveriam ver. O amor do Pai Celestial, a misericórdia do Pai Celestial, o perdão do Pai Celestial. Mas neste momento nós clamamos ao Senhor, ó Deus. Clamamos ao Senhor, como já fizemos na canção. Nos achegamos a Ti, para que o Senhor conserte, Pai. Conserte cada falha em nossa vida. Conserte-nos, ó Pai, queremos melhorar. Tome cada vida que está agora diante do Senhor também. Quer sejam filhos, mães, ó Deus, que ainda não sejam. Nós sabemos que há uma esperança, Pai. Não poderíamos imaginar isso quando o profeta disse que Jesus Cristo seria chamado de Pai Eterno, porque Ele iria levar sobre os seus ombros os pecados de todo Pai. Ó Deus, Ele iria tomar sobre nós, sobre si, ó Deus, as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas culpas. Por isso agora, Deus, alivie cada um neste momento, Deus, das suas culpas, dos seus temores, das suas falhas. Que agora eles descansem no Senhor. Que essa entrega seja uma entrega verdadeira, que essa busca seja uma busca genuína, e que eles sintam a presença total do Teu Espírito em suas vidas e dentro das suas casas. Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia alcance todos os lares agora. Ó Deus querido, tenha misericórdia, e que os nossos filhos também caminhem, Deus, na Tua presença. Nós nos colocamos agora diante do Senhor como pais, e com a autoridade que o Senhor nos deu, ó Deus, sobre os nossos filhos. Nós clamamos e intercedemos por essas vidas, ó Pai, para que eles também sigam o Seu exemplo, a Tua palavra, e reflitam aqui, neste mundo, a Tua luz. Nós clamamos, ó Pai, e nós confiamos, neste momento,
Abençoa cada papai neste dia em que nós celebramos isso, Deus. Não seja apenas uma data comercial, mas seja essa data de refletir sobre o papel essencial que nós temos diante do Senhor para com os nossos filhos. E nós oramos porque confiamos no Senhor. E nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, queridos. Olha, nós temos uma homenagem agora, né? Isso, pastor. Agora temos a homenagem então para os pais. Pois é, mas eu quero antes de nós ouvirmos a homenagem, nós temos para os papais da Cibilar, aqueles que estão conosco. Também agradecer já ao Ministério de Família, pois eu fui abençoado essa tarde, né, recebendo ali, né, uma lembrancinha que o Ministério de Família preparou, né, no estilo drive-thru para os papais da igreja. Eu creio que todos gostaram, né? Foi maravilha, boa iniciativa. Agradecemos de coração o Ministério de Família, que Deus os abençoe, na pessoa aí dos nossos líderes, irmão Marcos, irmã Eunice, né, todos os demais membros, né, desse ministério, participantes deste ministério. E nós temos agora, simples, singela, mas que possa estar mostrando, né, aquilo que somos. Papais, que Deus os abençoe, né, feliz Dia dos Pais, né, uma ótima semana para todos vocês. E eu também já agradeço a você que esteve nos acompanhando neste momento. Muito obrigado pelo seu carinho, por estarmos juntos. Que Deus abençoe você e abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Pai, espelho pra minha jornada. Mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Qualquer dor, um abraço teu me traz segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Espelho pra minha jornada. Mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu